Lei mais importante quando a gente fala de licitação e contrato administrativo, sem dúvida nenhuma, Lei 8.666. É a disciplina nacional a respeito desse tema todo que nós estamos falando. Lá no artigo 24 e no artigo 25, nós vamos encontrar algumas regras de contratação direta. O artigo 24, falando das dispensas de licitação, por meio dos seus incisos, e o artigo 25, falando da inexigibilidade. Ok? Então, Lei 8.666. Os municípios estão obrigados por qual lei, quando nós falamos de licitação em contrato? Vocês sabem que aqui no Paraná nós temos a Lei 15.608 de 2007, está aqui, que é a Lei de Licitação e Contratos do Estado do Paraná. Vocês sabiam disso? Que nós temos uma lei aqui no Estado, uma lei estadual, para tratar de licitação e contrato? Muito bem. Como é seu nome mesmo, amiga? Rosângela, né? Rosângela, nós temos então duas leis para tratar de licitação e contrato. A Lei 8.666, de 93, velha conhecida nossa, e a Lei 15.608, de 2007, no Estado do Paraná. Você é de qual município? Abatiá. O município de Abatiá tem lei própria de licitação? Então, o município de Abatiá, ele deve respeito à Lei 8.666 ou à Lei 15.608? 8.666. Vamos fazer uma enquete com a turma. Eu adoro fazer enquetes, saber como a turma ela pensa, né? Então, vamos fazer uma enquete. Quem acha que os municípios paranaenses devem respeito, primeiramente, à Lei 15.608 e, subsidiariamente, à Lei 8.666, por favor, levantem a mão. Alguém acha que nós devemos, primeiramente, respeito a 15.608 para depois atendermos a 8.666? Ninguém, né? Quem acha, então, agora eu quero ver a sequência, né? Quem acha, então, que nós devemos respeito à Lei 8.666, em primeiro lugar, e subsidiariamente a Lei 15.608, levanta a mão. Ok. Quem acha que depende? Levanta a mão. Colega ali, né? Depende. Depende. Por quê? Depende do quê? Depende da origem da verba que nós estamos trabalhando. Se for uma verba repassada para o município mediante convênio com o Estado do Paraná, e é um repasse voluntário do Estado, nós temos que, em primeiro lugar, usar a Lei 15.608 de 2007. Entenderam? Porque quem dá o dinheiro é que determina como é que o dinheiro será gasto. Se nós estamos licitando ou fazendo dispensa e inexigibilidade com uma verba que é do âmbito federal, veio da União, repassada por convênio, uma transferência voluntária da União, nós temos que nos atentar à legislação federal, inclusive os decretos. Vocês sabem que, via de regra, os decretos federais, eles não são impositivos para a esfera municipal. Sabiam disso? Vou repetir. Via de regra, os decretos federais não são impositivos para os municípios. Por quê? Porque o decreto, ele é um regulamento dizendo como determinada lei deve ser cumprida. Quem expede o decreto é o chefe do Poder Executivo da esfera que utilizará aquele regramento, aqueles procedimentos previstos na lei. Então, quando nós temos um decreto federal falando de licitação e contrato, é o presidente da República dizendo para os servidores federais como eles devem agir naquelas situações previstas na lei. Ok? O decreto que vincula obrigatoriamente, o servidor municipal é o decreto do prefeito, se for no âmbito da prefeitura, ou do presidente da Câmara, se for no âmbito da Câmara de Vereadores. Tá? Mas, olha só, como nós geralmente seguimos as regras, as leis federais, para não termos o trabalho de trabalhar naquilo que já foi trabalhado, utilizamos, por conveniência, os decretos federais aplicando no que couber aos municípios. Geralmente é assim que nós fazemos. Por exemplo, pregão eletrônico. Alguém trabalha com pregão eletrônico aqui?
Ninguém. Se vierem a trabalhar, por exemplo, receber uma determinada verba por transferência voluntária da União, então nós temos o decreto 5.450 de 2005, que determina o seguinte: se for bem ou serviço comum, tem que usar o pregão. De preferência na sua forma eletrônica. Então, se recebe repasse voluntário e é bem o serviço comum, tem que usar o pregão, não tem opção. E de preferência utilizando na forma eletrônica. Significa que se não for utilizar na forma eletrônica, tem que apresentar uma justificativa. Tá? Digamos que vocês resolvam começar a utilizar o pregão eletrônico por vontade própria. Vamos fazer agora o uso do pregão eletrônico. Vocês vão criar toda uma regulamentação ou já vão pegar aquela existente? Fica muito mais fácil já pegar a existente. Pega o decreto 5.450 e adapta para os usos do município. Naquilo que o decreto ele destoa da realidade municipal, a gente deixa para lá. Né? E importa as regras que cabem para nós. Geralmente é isso que é feito quando nós vamos utilizar, então, decretos federais. Muito bem. Então, Lei 10.520, que é a lei do pregão, né? A Lei 15.608, que tem vigência para os entes estaduais, tá? Essa Lei 15.608 do Paraná, ela é obrigatória para os entes estaduais. E para os municípios, quando os municípios estiverem licitando valores repassados pelo Estado do Paraná. Tá? Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei das Microempresas, que prevê, a partir do artigo 42, uma série de benefícios para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? E outros diplomas legais. Mas isso aqui, pessoal, é o núcleo duro, o núcleo principal da legislação de licitação e contrato com a qual nós temos que trabalhar. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Lei 123. Nas licitações até 80 mil, as EPPs e ME e EPPs, você convida, elas participam, mas no caso só elas, ou você pode abrir para mais? Nas licitações até 80 mil, a participação de empresas, microempresas e empresas de pequeno porte é exclusiva. Não pode abrir para os demais. Tá? E você tem que ver, inclusive, não é o valor total da licitação, é o valor item a item. Digamos que você tenha lá uma somatória de R$240 mil na licitação. São 3 itens, cada um de 80 mil. Nessa licitação, só pode participar microempresa e empresa de pequeno porte. Então, microempresa e empresa de pequeno porte. Tá? Muito bem. A lei ela tem uma exceção a essa regra, né? Então, se no local da licitação não houver 3 microempresas e empresas de pequeno porte em condições de participar das licitações, nós podemos flexibilizar aí o critério. Aí tem que fazer justificativa. Tá? Muito bem. Então, contratação direta, né, pessoal? É aquela realizada sem licitação em situações excepcionais expressamente previstas em lei. Deve o gestor público ser cauteloso ao se decidir pela contratação direta. Haja vista, a Lei 8.666, considerar ilícito penal dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses consideradas legais. Então, isso aqui é uma síntese daquilo que a gente já falou. Cuidem para fazer contratações diretas, sem licitação. Porque a disciplina legal ela é muito restritiva. Ela é muito restritiva para isso e está sujeito a pessoa embarcar numa canoa furada e depois ter que responder por isso. Nós pegamos ali no Tribunal de Justiça, onde eu trabalho, assessorando o magistrado, diversas ações de improbidade administrativa nessa situação aqui. Pessoas que dispensaram ou inexigiram licitação fora das hipóteses legais. E aí tem que responder por um processo judicial. Ainda que não seja condenado ao final do processo, passa por um martírio de ter que contratar advogado, sabe? Ter que ficar com aquela situação, às vezes há uma indisponibilidade de bens que é decretada, né? Não é brincadeira, né? Só de ter que contratar advogado.
Contratar advogado é caríssimo, gente. Caríssimo. Então, o melhor é evitar, inclusive, a aparência do erro. Sabe? Andar por uma trilha segura, né? Tendo certeza do que a gente faz, para a gente não ter que responder, né, judicialmente por um erro. Né? É a melhor situação. Então, vamos lá. A gente divide a contratação direta, como eu já falei, em inexigibilidade e dispensa. No painel que nós estamos tendo agora, nós não falaremos das dispensas de licitação. Só tem um caso que a gente vai mencionar, né, que é o do inciso 12 do artigo 24, mas é rapidamente que a gente vai passar por ele. Nós vamos nos concentrar na inexigibilidade de licitação. Então, inexigibilidade. Inexigibilidade não é nada mais do que aquilo que não é exigível. Inexigível. Então, tem coisas que são exigíveis e tem coisas que são inexigíveis. Né? Estamos aqui falando de licitação. Via de regra, a licitação ela é exigível. Exigível. Se exige que se faça para se poder contratar. Mas há casos em que a licitação ela é inexigível. Ainda que eu queira licitar, eu não posso. Porque licitação não é compatível com o objeto. E nós temos algumas hipóteses desta incompatibilidade. Então, vamos pegar um pouquinho aqui do que fala o nosso amigo Joel de Menezes Niebur a respeito. Né? Na qualidade de processo seletivo em que se procede ao cotejo de propostas, a licitação pública pressupõe a viabilidade da competição, da disputa. Se não houver viabilidade de competição, não haverá licitação pública, revelando os casos denominados de inexigibilidade. Aliás, essa é a dicção do caput do artigo 25, cujo teor indica que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Em especial, olha só, a lei é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar a lei, a gente consegue identificar algumas expressões, alguns tipos de construção de palavras que são reveladores. Vejam, por exemplo, porque aqui ele está transcrevendo, né, a partir das aspas, que começa aqui e conclui aqui, está dizendo o seguinte: é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Em especial. 2 pontos. Aí tem o inciso 1, inciso 2 e inciso 3, lá no artigo 25. Quando a lei fala em especial, ela não está esgotando as possibilidades. Ok? Ela está exemplificando. Então, no direito, nós temos, na lei, o que nós chamamos de cláusula, rol aberto e rol fechado. Lista aberta e lista fechada. O artigo 24, ele traz as hipóteses de dispensa de licitação. O rol, a lista do artigo 24 de hipóteses de dispensa é um rol fechado. É uma lista exaustiva. Ok? Não há possibilidade de fazer dispensa se não estiver previsto lá nos incisos do artigo 24. No artigo 25, nós temos um rol aberto, uma lista aberta, não exaustiva. Ou seja, o legislador ali, ele só exemplificou, mas é possível nós aventarmos outras possibilidades e fazermos a aplicação da inexigibilidade para situações que não estão exatamente previstas na lei. E o credenciamento é uma dessas situações, que não tem ali no rol do artigo 25 a sua previsão, mas decorre justamente dessa inviabilidade de competição. A gente vai falar um pouco mais disso adiante. Então, vamos ver o artigo 25. Né? É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. 1. Então, primeiro inciso do artigo 25.
para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita por atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio em que se realizaria a licitação, ou a obra ou o serviço pelo sindicato, federação, confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Então, o inciso primeiro fala de exclusividade. Quando eu tenho exclusividade no prestador do serviço, no bem que eu quero comprar, não tem como eu fazer licitação, porque só tem um oferecendo aquele tipo de bem ou de serviço. Então, eu tenho uma situação de inexigibilidade de licitação. Ainda que eu queira licitar, não posso, porque eu não vou ter competição e a licitação, ela pressupõe a competição. 2. Para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, meus queridos, quando vocês vêm para a Unipública fazer curso aqui, vocês lá no parecer que justifica a despesa, tá? Vocês enquadram esta contratação na inexigibilidade, artigo 25, inciso 2. Por quê? Porque a Unipública, ela detém um corpo técnico de notória especialização, presta um serviço de natureza singular. E, em geral, não é só a Unipública, não. Qualquer empresa que trabalha com administração de cursos, ela tem essas características singulares, porque não tem um professor igual ao outro. Vocês podem, de repente, gostar da minha didática, mas podem não gostar. Podem gostar da didática de outro professor. No momento da contratação, vocês podem escolher. Ah, gostei de ter aula com aquele professor, então eu vou ter aula com ele, porque eu acho que ele passa o tema de forma melhor do que aquele outro que eu já tive aula. É uma escolha, então, que tem a ver com a singularidade da prestação de serviço. Adianta fazer licitação para a contratação desse serviço aqui de aula? E se aparecer lá um cara que não sabe falar direito, ele tem títulos, é um cara que tem mestrado, é um cara que... Eu, na faculdade, olha só que coisa interessante, né? Fiz faculdade aqui na Universidade Federal do Paraná, tive bons professores. Agora, eu tive professores péssimos. Péssimos. Por quê? Porque não tinham didática. Tinham passado no concurso, tinham, assim, um cabedal de conhecimentos, né? Notório, porque os títulos diziam isso, mas na hora de trazer o tema, de trazer a matéria, não tinha condição de passar, porque não tinha didática. Né? Às vezes um aluno fazia uma pergunta, ele pegava aquela pergunta do aluno, esquecia o tema que ele estava trabalhando, ia para a pergunta do aluno e não voltava mais no tema, e depois era considerada a matéria dada e a gente tinha prova sem ter tido a aula. Né? Isso quando iam para a aula, né? Porque era muito comum nós termos diversas janelas sem aulas. Né? Infelizmente, é uma realidade das universidades públicas brasileiras. Né? E professor também colocando mestrandos deles para darem aula, né? Monitores, enfim. Súmula 39 do TCU. A inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos, esse serviço aqui, administração de aulas, palestras, é um serviço técnico, de notória especialização, somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir na seleção executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação. É muito difícil a gente conseguir colocar no papel as características de um professor que seja um professor legal, que consiga passar bem a matéria. Como é que a gente vai traduzir isso em exigência para colocar num edital? Né? Então, essa subjetividade, né, essa coisa que a gente às vezes não consegue colocar no papel porque diz respeito a um jeito intrínseco, peculiar de cada um ser, né, caracteriza essa subjetividade insuscetível de medição pelos critérios objetivos de qualificação. Tá? Muito bem. Quais são, então, esses serviços técnicos do artigo 13? Então, eu trouxe para vocês aqui o artigo 13, para a gente poder rapidamente passar por ele. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações, assessorias
ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, que é isso aqui que nós estamos fazendo, restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Para todos esses tipos de serviços, se você tiver, né, a necessidade aqui de uma notória especialização e houver, no caso concreto, uma natureza singular na contratação, você pode inexigir a licitação. Ok? Esses tempos atrás eu vi uma restauração de obra contratada por licitação. Ficou, ó, uma porcaria. Pegaram a obra de arte e destruíram a obra de arte. Né? Porque aqui não adianta. Você tem que pegar a pessoa que tem a mão para fazer aquilo. Né? Que tem a mão para fazer aquilo. Muito bem. A respeito deste rol do artigo 13, né, o que o Marçal fala a respeito? Deve reconhecer-se que os incisos do artigo 13 comportam interpretação ampliativa. As hipóteses ali foram previstas em termos genéricos, de molde a atingir outras situações que delas se aproximem. A relação do artigo 13, essa daqui, ela é exemplificativa. Ela não é exaustiva. Exaustiva é aquela lista que está daquele jeito e acabou-se, não tem mais o que conversar. Né? Exemplificativa não. É possível nós abrirmos para incluirmos mais coisas ali. Tá? O conceito de serviço técnico profissional especializado comporta, em tese, grande variedade de situações. Não há dúvida de que, além dos casos indicados no artigo 13, existem inúmeras outras hipóteses. Ok. Inciso 3, já virou teste do Detran, né? A letrinha está tão pequenininha, teste oftálmico. Então, vamos ver. Vocês conseguem enxergar aí de trás? Deixa eu ver. Está dando para enxergar? Ah, está dando. Beleza. Eu tenho 5,5 graus de miopia. Estou de lente de contato. Se não fosse isso, não tinha condição nenhuma. Vamos lá, gente. Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Já fizeram festa de rodeio lá no município de vocês? Já tiveram que contratar aquelas duplas sertanejas maravilhosas? Por meio de inexigibilidade de licitação? Vocês estão rindo aí. Ah, vocês estão com uma na mesa lá para fazer, né? É engraçado, geralmente a gente dá esse curso, tem gente nessa situação de ter que contratar dupla sertaneja para se apresentar, né? Então, olha só, mas não pode ser aquela dupla sobrinha do prefeito. Os meninos começaram a tocar ontem, né? Nas rodinhas de família, né? Porque a lei diz que o quê? Tem que ser consagrado pela opinião pública. Tá? Não precisa, pega a lei e mostra. Está na lei, artigo 25, inciso 3. Tá? Agora, a consagração pela opinião pública não precisa ser também, assim, disco de platina, né? Aparecer lá na Globo, né? No, como é que é o nome lá? Mais Você. Está passando agora, né? Com a Ana Maria Braga. Né? Basta que toque na rádio a música deles, né? Tenha lá um fã-clube, as meninas com pôster colado na parede do quarto. Né? Então, tendo essas características, vamos dizer assim, né? É consagrado pela opinião pública. Está tocando no rádio, o povo está gostando de ouvir, está fazendo sucesso, ainda que seja regional, não precisa ser um sucesso nacional. Né? Tem duplas sertanejas aí que, lá numa determinada região, são, né, top. Né? Então, esse pessoal pode ser contratado. O que não pode ser contratado é esse pessoal que começou a tocar ontem, né? Ensaiou lá umas 3 vezes, tocou num barzinho, tocou no... Aí, né, não está consagrado pela opinião pública. Né? Então, aí tem que tomar cuidado. Né? Comprovar a consagração, pede uma lista das músicas tocadas na rádio. Assim, ó, uma declaração da própria rádio. A música desse pessoal aqui toca na rádio?
declaração. Né? Os ouvintes pedem música deles? Né? Eles têm disco gravado? Né? Porque se não tem nem disco gravado, como é que vai ser consagrado pela opinião pública? Então, são formas objetivas da gente trazer para dentro dos autos do procedimento para comprovação de consagração pela opinião pública. Tá bom? Muito bem. Então, não se pode esquecer que, mesmo nessas condições, a administração deve demonstrar que o preço da contratação acompanha o das contratações de profissionais assemelhados. Então, não é porque é o Chitãozinho Chororó que você vai pagar 5 milhões de reais para fazer uma apresentação de uma noite na cidade. Né? Então tem assim um padrão desses, mesmo dos artistas de primeiro escalão, vamos dizer assim, né? Eles cobram um determinado valor que não destoa do pessoal também de primeira categoria. Né? Então tem que ter assim um valor compatível, não pode ser um valor absurdo. Ok. Vamos falar um pouquinho agora, né? Do credenciamento, que é, de fato, o tema, né, com o qual nós viemos trabalhar hoje. Então, vejam, nós falamos que as situações lá do artigo 25, elas são exemplificativas, são exemplos do que pode acontecer. Então, há outras possibilidades de inexigibilidade, né, que não estão previstas lá na lei. Um dos exemplos é o credenciamento. Então, vejam, nós estamos acostumados a fazer contratações em que nós contratamos um em detrimento de todos os outros. Vocês sabem que o processo licitatório, ele é um processo discriminatório. Sabiam disso? Você sabia, Alex, que o processo de licitação é discriminatório? Não? Mas é. Por quê? Nós começamos uma licitação com diversas empresas. E, ao final, nós ficamos com uma empresa. Via de regra. Né? Lógico, se a gente tiver uma licitação de diversos itens, nós podemos ter vários contratados, mas para cada item, um. Não temos 2 contratados para o mesmo item. Né? Então, nós trabalhamos com discriminações ao longo da licitação, né? E vamos selecionando até sobrar um. Então, discriminamos. Essa discriminação é uma discriminação justificada, pautada em critérios previamente estabelecidos e que dizem respeito com o nosso objeto. Queremos selecionar aquela que é a melhor, que tem as melhores condições de prestar o serviço ou de fornecer o bem para nós. Né? Mas, ao longo do caminho, nós vamos tirando empresas da disputa para ficarmos com aquela que vem ser a futura contratada. Agora, tem uma outra situação que é essa aqui que nós estamos vendo, que para mim, enquanto administração, não importa, não é necessário que eu tenha apenas um. A forma da contratação, o serviço que eu preciso, ele permite que eu tenha vários contratados ao mesmo tempo. Vários contratados ao mesmo tempo, sem que eu tenha que escolher um em detrimento dos demais. Nessa situação, eu não tenho competição. Não tenho competição. Por quê? Porque todo aquele que atender a critérios mínimos que eu vou estabelecer, uma vez que atenda a tais critérios, podem vir a ser contratados pela administração. Então, é uma outra forma de contratarmos. Não é a contratação de um, é a contratação de vários. Nesses casos, eu posso falar em credenciamento. Nesses casos, eu tenho o credenciamento. Então, eu vou credenciar aqueles que estejam aptos e demonstrem interesse para prestarem ou fornecerem para mim bens e serviços. Tá? Então, aqui há uma excludência de competição. Nesse caso, eu não preciso licitar. E eu posso fazer o credenciamento, que é um procedimento que está inserido dentro aqui do que nós estamos falando,
na inexigibilidade de licitação.